Olha, muitas vezes eu já estive em publicações editadas por ela e hoje eu tenho a honra de entrevistar a Esperança Bessa, da revista D Semanal, né, que está bombando aí com um prêmio mundial. Esperança, que bacana eventos como esse, né, que trazem vocês, profissionais da área, para discutir sobre o jornalismo com estudantes ainda. Legal participar disso. Eu sempre gosto muito, porque eu acho que é uma oportunidade. A gente que trabalha em redação precisa ter esse contato mais próximo com vocês, que vão trabalhar conosco depois, e passar um pouco dessa experiência, principalmente eu acho no segmento que eu trabalho hoje, né? Eu já trabalhei em jornal impresso, eu acho que as faculdades estão preparando as pessoas muito bem para jornal impresso e muito pouco para revista. Então, assim, essa troca de informações eu sempre sinto muito positiva, porque eu sinto que vocês têm muita vontade de entender do que está se passando em relação a esse mercado, que é um mercado novo e muito promissor em Belém, e a gente precisa de mão de obra para isso. Então, as faculdades têm que estar voltadas para isso, é muito legal que abra esse tipo de espaço. Tu fizeste no decorrer do teu depoimento, da tua palestra, uma observação importante, que é essa falta desse incentivo das faculdades mesmo de investirem nesse papo de revista. Né? O mercado de Belém está enorme, a gente tem muitas revistas por aí e os alunos, infelizmente, de repente não estejam sendo preparados para isso. O que fica de sugestão para as faculdades, para investirem nesse sentido? Na verdade, isso não é um problema só de Belém, isso é um problema do mercado brasileiro como um todo. As faculdades poucas têm cadeiras, assim, revista 1, 2 e 3, por exemplo, que realmente prepara o aluno para toda a cadeia de produção da revista. Você sai preparado para entender um jornal como é feito, mas não necessariamente uma revista. E isso independe de ser particular ou pública, independe de ser agora ou antes. Na minha época da Federal já era assim. Então, eu acho que está num momento muito bom no mercado paraense, no mercado brasileiro. Acho que falta as faculdades entenderem isso, de que precisa preparar esse aluno para uma linguagem diferenciada, porque não é porque é para escrever para impresso, para um meio físico impresso, que é o mesmo veículo. São veículos completamente diferentes, com necessidades diferentes, com maneiras de pensar a notícia totalmente diferentes, e é isso que falta. É isso que falta, essa provocação para se mexer em algumas grades curriculares. Isso eu tenho vindo falando reiteradamente em várias palestras que eu venho dando, que eu acho que o momento é agora, é um momento que quem sair na frente, né, vai preparar muita gente para o mercado na frente de outras faculdades. E olha, Bessa, com esse prêmio, Belém já saiu na frente. Né? A D Semanal ganhou esse prêmio mundial. E para quem ainda não teve a oportunidade de saber desse prêmio, fala um pouco para a gente do que aconteceu. Tá, o Imam Awards é um prêmio que existe desde 1935 nos Estados Unidos. Atualmente é uma entidade, é uma entidade que trabalha com veículos impressos e atualmente é presidido pela vice-presidente do New York Times. Então isso dá um respaldo muito grande. Os próprios jornais inscrevem seus cases, o Diário do Pará escreveu 11, ganhou em todos, ganhou 5 primeiros lugares e outros segundos e terceiros, e entre eles inscreveu a D Semanal. Esse prêmio é composto por jurados de 13 países, em todos eles são referências em seus países, em publicações impressas, então são assim, grandes pensadores em publicações impressas. Essas pessoas recebem esse material e elas fazem uma avaliação, elas não se conhecem, são grandes pensadores localizados em lugares diferentes do mundo, em vários continentes. E, para nossa surpresa, estar entre os 3 finalistas já era muito importante. Nós já tínhamos passado aí de uma seleção que fez um crivo muito grande, e sair vencedores para nós foi assim uma surpresa muito grande. Não só pela qualidade, que como eu falei, como a revista ela é diferente do que se faz no resto do Brasil, por ser semanal, existem outras revistas até que eu considero melhores do que a nossa, que tem um mês de elaboração, mas semanal é só a nossa. Então nós não tínhamos referencial de que o que nós estávamos fazendo era bom ou não, era certo ou errado. E aí esse prêmio, mais do que um elogio para a gente, é apenas a ratificação de que realmente a gente estava no caminho certo. Esperança, parabéns pelo prêmio. No final da palestra, tu encerraste falando assim, será que a gente está fazendo certo ou errado? Estão fazendo certo, o prêmio é uma prova disso. E para você que não tem essa informação, existe uma estagiária da Faculdade de Ipiranga trabalhando com a Esperança lá na D Semanal. Obrigado mais uma vez pela tua participação e pela contribuição. Foi estagiária da revista. Quase fui estagiário. Quem sabe um dia ainda dou um pulo lá, Esperança. Obrigado pela tua participação, pela tua contribuição acima de tudo. Obrigada, a gente que agradece e queremos mais alunos de vocês trabalhando com a gente lá. Valeu. Olha, além da Esperança, existem outras pessoas que passaram por aqui falando de temas importantíssimos como direitos humanos. É isso que você vai ver a partir de agora. Então, só para começar a pensar, né, o que são direitos humanos? Em primeiro lugar, quando a gente fala de direitos humanos, eu acho que está em questão esse respeito ao outro
né, esse respeito de quem fala por esse outro que nos escuta, né? O respeito de quem está produzindo informação, de quem está com esse poder de produzir uma informação jornalística e, principalmente, o reconhecimento de que esse ouvinte, esse leitor, esse telespectador que está lá na outra ponta, tem um direito que é inquestionável e quase pouquíssimo discutido no Brasil, que é o direito à informação. Entre as participações aqui do primeiro encontro de jornalismo, a faculdade trouxe para conversar com os alunos a Vânia Torres, que está aqui comigo, jornalista, doutora em comunicação, que veio conversar com os alunos com um tema super importante, direitos humanos. Vânia, esse tema ainda é pouco discutido pelas faculdades, na tua opinião, com os alunos ou não? Eu acho que as instituições de ensino superior já discutem isso bastante. Eu acho que quem não discute isso é o jornalista. Acho que essa discussão dentro das redações ela ainda precisa ganhar, né, fôlego muito maior, porque os jornais ainda estão reféns das matérias que pouco pensam direitos humanos. Certo. Os alunos tiveram um grande interesse em participar dessa palestra de hoje sobre direitos humanos por conta de que a gente lida o tempo todo com pessoas, com personagens, com histórias, e existe esse cuidado e essa preocupação dos alunos de tratarem com muito cuidado, né, quando a gente vai falar de alguém ou da vida de alguém. Tu acredita que isso está sendo feito dentro de todos os veículos ou existem veículos que fazem isso mais e outros menos? Claro, existem sempre diferenças, né? Os que têm uma preocupação maior com essa cobertura, os que têm pouca preocupação com isso. Agora, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Quando eu coordenei a Agência de Comunicação pelos Direitos da Criança na UNAMA, né, a gente fazia oficina para jornalistas. Por quê? Porque jornalistas precisam saber de tudo e é muito difícil. Como é que a gente vai entender de infância, de idoso, de saúde, de política? Então, quando você tem instituições do terceiro setor, instituições privadas e o próprio Estado dando munição a esse jornalista para que ele entenda minimamente, né, questões específicas, fica mais fácil. Então a gente fazia oficina para jornalistas saberem falar de infância e adolescência. Então, e os jornalistas participavam. Então, se os jornalistas começarem a se integrar, né, nessas discussões mais específicas e buscar mesmo algumas especialidades, é muito legal quando a gente tem um jornalista que entende de política, um jornalista que entende de economia, porque a gente não dá conta de tudo. Então, o grande problema do jornal diário, dessa produção geral, diferente da produção segmentada, por exemplo, das revistas, é que a gente tem que falar, sobretudo, com uma imposição de tempo, de velocidade, de espaço para publicação, que nos deixa amarrados. Para finalizar, vamos deixar como dica para esses estudantes de jornalismo que estão nos assistindo, falar de direitos humanos é falar de ética, acima de tudo, né? Para que esses alunos tenham essa preocupação, eles precisam pensar, antes de tudo, em que sentido, em que direção seguir. Eu acho que a primeira questão é você ter, né, uma formação de caráter, pensando na honestidade, pensando na ética, pensando no altruísmo, né? Eu acho que não se faz jornalismo hoje sem você ter minimamente, né, um sentimento altruísta, que é esse pensar sobre o outro, né? Como é que eu vou inserir esse outro no meu jornal? Que consequências eu posso ter, né, quando eu exponho esse outro, né, quando eu exponho uma menina que é vítima de abuso sexual, quando eu coloco a foto dela, né, quando eu coloco a foto de uma pessoa que está sendo procurada pela polícia, quando eu coloco a foto de um acusado, que consequências isso vai trazer na vida dessa pessoa? Então a gente, no afã de querer sempre matérias, sempre matérias, sempre matérias, a gente esquece, né, nesse ser humano que precisa ter a sua dignidade reconhecida. Então, a primeira coisa é a gente, se eu fosse te dizer assim, o início para isso, eu acho que é a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente sair do lado daqui de quem está produzindo o texto e a gente sempre se colocar no lugar do leitor. Você viu aqui no primeiro encontro de jornalismo produzido pelas Faculdades Integradas Ipiranga. Essa é a TV Web que você também pode participar escrevendo para esse e-mail que aparece até aí na sua tela. Até o próximo programa.